8h10. 8h10, são 10 minutinhos. É das 7h20 às 8h, né? Depois tem 10 minutinhos de intervalo para vocês tomarem uma água, comer um pãozinho. E aí, ir no banheiro. E aí, 10 minutinhos depois a gente manda. Qual que é o horário de vocês aí? Será que tá diferente do meu? O meu tá 8h10, certinho aqui no computador. De vocês também ou não? Opa! Bom dia, galera! Como diz os mídias sociais aí. Bom dia, gente. Oi, Luiz, bom dia. Bom dia, Gabriele. Quem mais tá aí? O Matheus, né? O Matheus que usa do Newton, né? Então, hoje é 16 de outubro. Mais uma aula. Vamos iniciar nossa aula hoje na unidade 2, Rococó. Rococó. Esperar mais um pouquinho, pessoal, entrar. Gente, olha que chique que eu ganhei. Veio lá da escola, olha que bacana. Uma canequinha, ó, dia dos professores. Ficou chique. Bom dia pro povo que tá entrando aí, Gabriel, João Pedro, Samanta. Bom dia, professora. Tudo bem? Recebi sua mensagem, viu? Que linda. Obrigada. De nada, professora. Vamos iniciar a unidade 2 hoje, tá? Unidade 2, Rococó. Já ouviram falar nesse Rococó, gente? Já tinham ouvido falar do tal do Rococó? Oi, Emily. Bom dia, meu amor. Bom dia. Já ouviram falar nesse rococó? Nossa, parece um rococó. Antigamente as pessoas falavam mais, né? Nossa, parece tá vestido igual um rococó. É toda cheia de babadinhos. Esse rococó é assim, aquelas coisas com relação à roupa, aquelas roupas cheias de babadinho, cheia como chama aquela renda, cheia de rendinha, entendeu? Então, antigamente, as pessoas usavam muito esse estilo de roupa rococó. Lá no meio do século, né? No meio do século passado, né? As pessoas lembram? Vocês já viram aquelas fotos, aqueles filmes, aquelas pessoas com sombrinha, aquela sombrinha toda cheia de firula e tal, aquelas roupas grandes, né? Ó, roupa das princesas antigamente, tipo princesa Isabel mesmo, aquela roupa toda cheia de detalhes, é estilo rococó. Para a gente poder entender bem como que é esse estilo. Apesar que a gente vai falar muito questão de vestuário, a gente vai falar como que se iniciou, né, essa arte rococó, e vamos a falar um pouco sobre a arquitetura hoje, sobre a arquitetura, porque temos a questão da decoração e mobiliário, e pintura e escultura, né, mas hoje a gente vai falar mais sobre a arquitetura, né, desse estilo aí. Yasmin, bom dia. Recebi sua mensagem, viu? Obrigada. Então, quando que nasceu, né, esse movimento? Vamos entender um pouco aqui, tá, gente? Estão vendo aí, né? Eu não estou vendo mais nada, não estou vendo mais vocês, só estou vendo esse leque aí, ó. As pessoas utilizavam muito leque, né, antigamente, né? Era chique.
Quando que nasceu esse movimento, né? Esse rococó? Nasceu lá na França, né? Lá em Paris, lá por meados de 1720, mais ou menos. E durou cerca de 50 anos esse movimento do rococó. Foi até 1770. Partindo desse movimento, entrou depois aquele movimento, era essa aristocracia francesa contra o barroco, tá? Era esse estilo. A impressão que antigamente as pessoas queriam disputar, né, o estilo artístico, né? Então, esse movimento do barroco e rococó foi mais ou menos na mesma época, né? A partir do que o rococó é um pouco mais cheio de decorações, mais cheio de detalhes, né? Como eu falei, mais cheio de firula, né? Como, firula é uma palavra antiga aí, né? Remetendo o rococó aí, né? Então, olha que coisa mais linda, né? Dentro das casas, das residências antigamente, né? Às vezes as residências eram assim, os templos, né? As igrejas eram assim, os museus eram todos feitos à mão, essas pinturas aí, esses afrescos no teto, né? Nas paredes, essas esculturas torneadas, né? Bem detalhadas, né? Aqui a gente pode notar uma presença marcante também nesse pilar aqui da escultura grega, né? Um estilo grego aqui. Então, era um pouco de mistura das artes. Deixa eu só dar uma olhadinha, ver se tem alguém querendo entrar. Não. Era uma mistura um pouco dessas artes aí que tinha nessa época. O que a gente pode observar também é muita luz natural, né? Então, a arquitetura rococó, ela acompanhou essa corrente artística, né? Que se manifestava nas decorações dos espaços, dos interiores, feito com essa forma bem detalhada, né? Os salões eram geralmente ovais, né? Tinha o estilo oval. E essa luminosidade natural, tinham muitas janelas, né? Então, a luz natural era muito presente nesses ambientes aí. Nesse palácio, que lindo, né? Tem no livro de vocês esse palácio aí, Sanssouci, não sei se é assim se pronuncia, né? Esse palácio alemão aí, né? Ele é uma das grandes atrações lá de Berlim, tá? Era a residência do Frederico II, que era o rei da Prússia, né? Ele, pode observar, ele tem um único piso, né? Um único piso, 12 salas principais, e fica bem no alto de uma colina, tá? E tem um parque, aqui, acho que na próxima, deixa eu ver. Não, ele tem um parque aqui logo próximo, tá? Logo aqui na frente tem um parque. E o palácio, a frente do palácio é voltada para esse jardim, que é bem decorado, tá? E o que a gente nota nessa escultura? Figuras de Atlantes. Alguém está com o áudio ligado? Aí desliga o áudio. Figuras entalhadas de Atlantes e Cariátides, que são essas imagens aqui, tá? Dessas esculturas que estão aqui presas, ó. Quem que eram os Atlantes? Eram a simbologia dos homens, tá? Isso aí no período grego. Então, ele une um pouco essa arte grega, essa arte romana, e isso aí não é nem em Roma e nem na Grécia, é lá na Alemanha, né? Por quê? Fica na Europa, então ele retirou um pouco da arte de cada período, de cada cultura, né? E fez esse palácio aí, né? De Sanssouci, né? A época, 1745, finalizando em 1747, 2 anos para poder fazer.
esse palácio. Pouco tempo, né? Até, porque tanta grandiosidade, né? Disso aí, pouco tempo, tá? Esse estilo rococó que ele desenvolveu mais ali no sul, colocando aqui, no sul da Alemanha, na Áustria e na França, mais presente mesmo na França, tá, gente? Porque a gente vê aqui excesso de curvas super detalhadas, caprichosas, né? Uma infinidade de portas, janelas, né? A gente vê nesse palácio. Dentro, no interior, depois a gente vai ver com laços, flores, muito tecido, né? Muita escultura torneada, como a gente já viu naquela primeira foto lá, né? E isso aí remetendo um pouco para a parte externa, que vocês estão olhando aí, né? Desses Atlantes e os Cariátides, que eram figuras mitológicas da Grécia. Um simbolizando o homem, outro simbolizando a mulher. Só para finalizar, para reforçar. Aqui no Brasil, deixa eu só ver, acho que tem gente querendo entrar. Então, aqui no Brasil, apesar que a gente vai ver depois rococó no Brasil, só para a gente poder ter uma noção, nós tivemos muito esse movimento aqui também em algumas situações, lá naquele período colonial, né? A casa de Princesa Isabel, que fica lá em Petrópolis, olha que coisa mais linda, né? Palácio, chamado Palácio Quitandinha, lá em Petrópolis. Você pode ler para a gente, Luiz? Posso. O Palácio Quitandinha foi construído para ser o maior hotel cassino da América Latina e é conhecido como o maior e mais legítimo palácio do Brasil. A casa da Princesa Isabel foi o palco da última foto da família imperial em terras brasileiras. Muito bem, deixa eu só ver quem quer entrar. Olha que fofura isso aqui, gente. É seu irmão, Gabriel? Lindinho. Então, voltando lá. Então, esse é o Palácio Quitandinha, né? Que era a casa da Princesa Isabel. Uma escultura bem estilo alemão, holandês, né? Aquela mistura da Europa, né? Nem tanto portuguesa, né? Nem tanto portuguesa. Mas é que na época, vinham muitos artistas, né? Do Brasil, né? A missão holandesa, né? Meus artistas, né? Vieram muitos artistas dessa missão, na missão holandesa, né? Nesse período também aí do século XVII, né? E fizeram também muitas obras aqui no Brasil, tá? E essa aí foi uma delas, né? Não digo se foi, não, eu não posso falar com propriedade se foram os holandeses, mas é bem o estilo holandês, tá? Que tem o rococó, tá? O que prioriza aí dentro dessa arquitetura é o rococó, tá? Então, o início do rococó. Samanta, você lê pra gente? Oi, professora. Pode ler pra gente? Uhum. Início do rococó. Na França, o rococó é também chamado estilo Louis. Luiz XV. É 15, na verdade. E Luís XVI. Para uns historiadores, é um estilo que durou entre 1720 a 1780. Ficou vigoroso até o advento da reação neoclássica, por volta de 1770. Irradiou-se da França para o resto da Europa, principalmente na parte católica da Alemanha, na Prússia e em Portugal. Tá Prússia ali, professora, né? Rússia. É Prússia mesmo. Tá, então esse aí também chamado Luiz XV, esse tipo de arte aí, né? Esse estilo de arte rococó é o mesmo Luiz XV. Tinha uma época que tinha até um sapato, não sei se já ouviram falar,
as mães de vocês devem saber, tá? Falava muito assim, sapato estilo Luiz XV, né? Estilo Luiz XV, aquele sapato mais bico fino, né? Com salto gigante, tá? Então, é o estilo Luiz XV, né? Então, foi muito utilizado, vamos supor, aqueles aparadores, aquelas mesas com as pernas assim, ó, né? Torneadas assim, é estilo Luiz XV. Então, muitas vezes, na casa dos nossos parentes, na casa dos nossos avós, povo mais antigo, tem muito esse estilo Luiz XV, que é esse estilo rococó, né? Que foi muito predominante nesse período. E continuou ainda para outras épocas, né? Esse estilo aí. Muitas vezes a gente nem sabe qual que é como que era esse estilo, né? Estilo antigo, né? Estilo antigo, mas que estilo antigo é esse, né? Ele tem um nome, né? Ele tem um estilo. Temos vários. Já fomos lá do estilo da arte egípcia, na arte grega, na arte romana, né? Na arte barroca, e agora na arte rococó, e aí depois no maneirismo, aí depois no Renascimento, enfim. Então, cada período, né, tem esse estilo de arte predominante. Ultimamente, nós estamos... Atual. Qual que é a arte atual nossa, hoje? Vocês sabem? Qual que é a arte que nós temos? Que é atual? Alguém se habilita a falar? Que arte que a gente está hoje na nossa história? Contemporânea? Isso mesmo, a arte contemporânea. Então, a arte contemporânea é a nossa arte atual. Passamos para a arte moderna, foi lá no começo do século XX, né? Foi até no meio do século XX, lá para 1950. E aí, depois da arte moderna, a arte pós-moderna, que é a arte contemporânea que nós estamos agora, é a nossa arte atual. Então, passamos por vários tipos de arte. Então, lá atrás, foi esse estilo aí, né? Nesse período de 1720 até 1770, no século XVIII, tá? Rococó. Ficou pouco, né, esse período, ficou cerca de 50 anos, 60 anos no máximo, né? Ficou pouco. Teve períodos que a gente viu lá no Renascimento, que foram cerca de 300 anos, né? Que perdurou esse período, né? Essa época das fases do Renascimento. Um período muito extenso da arte, né? E esse período ficou uma fase curta aí, né? E teve outras fases mais curtas aí também, tá? Antes aí da arte contemporânea, falando na atualidade, né? Nós vimos aí que teve arte que durou 10, 20 anos, apesar de que tem até ainda, acontece ainda até hoje, tipo a arte do pop art, né, o estilo da arte do pop art, estilo do que, como era o Brito, né, ele está até hoje. Então, ele começou na pop art, que foi lá em 1950, e está até hoje. Rococó, apesar de 1950, nós vamos colocar 70 anos, né, nós estamos em 2020, colocar, né, 70 anos aí desse estilo pop art. Lógico, não tem 70 anos de Romero Brito, né, gente? Mas só esse estilo para a gente poder compreender, tá? Arte rococó, característica. Quem se habilita a ler aí? Posso ler? Pode. Arte rococó, características gerais. Esteticamente marcado por liberalismo, irreverência, intimismo, erotismo, individualismo, exotismo, fantasia, alegria de viver, naturalismo, estilo leve, elegante e refinado, linhas sinuosas sem imponência, cores suaves, decoração contínua a ocupar todos os espaços. Muito bem. Então, aí está um geralzão do que é essa arte rococó. Só a gente observando, né, a gente já entende, né, o que é arte rococó, né? Ela é muito próxima do barroco, né? Muitas vezes a gente pode se confundir, né, entre o barroco e o rococó. Por isso que veio o barroco primeiro, a unidade veio o barroco primeiro, para a gente poder compreender. E o estilo é bem parecido,
tá? Às vezes confundem um pouco, tá? Opa! Arte rococó na artes decorativas. Alguém quer ler? Vamos lá, vou ler então. Estilo decorativo do século XVIII. França, Luís XV, de 1715 a 1754, tá? Foi esse período aí do século XVIII, tá? Luís XV não é porque é século XV, não. Tem nada a ver. É o estilo, tá? Estilo Luís XV, que é o mesmo rococó, tá? Foi de curta duração, como nós vimos aí, que foi cerca de 50 anos, né? Expansão e forte implantação, que firmou muito esse movimento, que foi na Alemanha e Áustria, fora, que foi a França, que foi o pontapé inicial desse movimento, né, onde se iniciou, né, vamos colocar aí França, Alemanha e Áustria, esses locais mais marcantes aí para essa arte do rococó, tá? Nas artes decorativas, o que eu tenho de decorativo? Peças decorativas, como arranjos, mobiliários, né, tudo que se envolve essa parte de decoração, né? Vamos lá, artes decorativas, mobiliários, embutidos, lacas, né? Lacas é aquele material bem brilhante, como se fosse... Como que eu vou explicar para vocês? Um móvel, vamos supor um rack, né? Que tem aquela parte bem brilhante em cima. É como se fosse um MDF, mas bem brilhante. Então, naquele período, começava a utilizar já, né? Então, lacas, tecidos acolchoados, aqueles com babados, né, com bastante volume. Influência oriental. Tem um pouco de influência oriental, tanto nos tecidos, a gente pode notar, lembra um pouco essa influência, esse estilo oriental nas peças, né? Na cerâmica, tem muita essa arte, né? Orivesaria e prataria, né? Que é a parte, aqueles bules de ouro, de prata, né? Aqueles adornos, aqueles lustres, né? Estilo ouro com prata, né? Ferraria e tapeçaria, tá? Tudo isso aí envolve essa arte decorativa. Arte rococó na arquitetura. Vamos entender um pouco aí. Origem e difusão. Estilo leve, elegante e refinado. Linhas curvas, delicadas e fluidas. Opõe-se ao barroco, né? Cores suaves. Então, na verdade, ele opõe-se ao barroco, né? Ele é um pouco diferente dele, né? Do barroco, né? Do estilo barroco, apesar de ser bem próximo um movimento do outro, né? Essa arte rococó não foi tão marcante quanto o barroco, tá? O barroco foi uma arte muito marcante e até então temos muito forte ainda essa arte barroco, principalmente nas questões de templos religiosos, né? Mesmo na atual situação, na atual arte contemporânea, nós ainda produzimos muita arte barroca. Como que é essa produção dessa arte barroca? Através dos santos, através dos detalhes que é feito dentro dos templos religiosos, né? Então, essa arte barroca ficou lá para trás, mas ela ainda é utilizada, ainda é produzida essa arte barroca. Já o rococó, não, né? Já o rococó tem algum outro na questão mais de mobiliário, né? De poltronas, de sofás, alguma outra coisa, tá? Ainda temos. Eu digo com propriedade essa questão, porque eu já trabalhei com móveis e decorações. E nessas casas de móveis e decorações, ainda a gente vê bastante essa questão do mobiliário. Nessas casas mais chiques, né, tem esse estilo ainda rococó,
né? Com aquelas poltronas, como nós vimos aqui, ó, essas poltronas mais desenhadas. Apesar de que isso está caindo em desuso, né? Esse estilo de arte está caindo em desuso, apesar que temos pessoas muito conservadoras. E esses conservadores ainda gostam desse estilo mais retrô, desse estilo mais antigo, né? E ainda consomem esse estilo de arte, apesar de ser bem menos, tá? E fora que é uma mercadoria extremamente cara, muito mais cara do que essas artes mais simplistas, mais minimalista, quer dizer, mais sem detalhes, mais reta, mais sem curvas, mais contemporânea, tá? Mas, como nós temos que compreender esse estilo, né, nós estamos estudando ele, faz parte das artes, né? Nessa questão aí, vocês estão estudando muito essa história da arte, né? E que a história da arte faz parte, a gente compreender a história para a gente poder compreender a arte. Então, por isso que a gente vê como que surgiu, quando que surgiu, por que surgiu, né? Através de de qual movimento migrou, né? Então, é importante que a gente saiba, tá? Essa questão da história. E, muitas vezes, eu estou patinando, aí vocês já devem estar sabendo tudo isso aí com relação à história, deve ter visto muito disso aí, né, em história. Não sei se vocês já viram sobre o Rococó esse ano, nas aulas do professor Juliano, na aula de história, né? Mas desse estilo aí da alemão, desse estilo francês aí do século XVIII. Né? Às vezes eu já estou falando, você já sabe até da aula aqui, hein? Já viram isso esse ano? Esse estilo? Desse período? Estudaram sobre esse período aí do século XVIII? Na nova revolução da arte? Era uma nova revolução da arte, né? Como está aí no livro de vocês, né? Então, vamos lá. Como que eram as características do interior? Isso aí é essa aqui, né? Essa mesma imagem aqui, né? Como que era a característica desse interior? Arabescos em estuque dourado, que são esses detalhes aqui, não necessariamente em ouro, algumas situações, como catedrais, como templos religiosos, eram em ouro sim, tá? Aqui, como não era um templo religioso, provavelmente seria aqui uma residência, agora, hoje em dia, já museu, né? Mas esse aqui é esse aqui, tá? O Sanssouci é o mesmo, do palácio, tá? Essas janelas são aquelas que aparecem lá. Então, aqui. Arabesco em estuque. Arabesco são esses detalhes, essas esculturas torneadinhas, né? Que ficam aqui perto das janelas, em alguns pilares. Esses aí são os arabescos, tá? Sofitos com pintura, tá? Essa parte da pintura aqui também, são os sofistos, é tipo uma pintura tipo em afresco, aquela pintura em parede, né? Diferentes entradas. Entrada aqui, de luz, né? A outra entrada aqui, que é a porta, né? A janela e porta, são as diferentes entradas de luz, né? Estatuária de movimento galante. Aqui tem uma escultura. Espelhos para ampliar os espaços. Muitos espelhos. Apesar que os espaços eram grandes, né? Mas tinha muito espelho. Vamos supor, uma casa. Uma casa. Sua casa, faz de conta que é a sua casa. Faz de conta, não sei. Não sei se é pequeno, se é grande. Mas, enfim. Uma casa que é pequena, o que faz para poder ampliar? Ai, nossa, minha casa é um ovo. Precisa aumentar esse espaço. Mas como que eu vou aumentar, né? Eu tenho que construir, eu tenho que quebrar. Para você ampliar um espaço, uma casa, você coloca espelho. Ah, minha sala é minúscula. Não, mas coloca um espelho que você vai ampliar o tamanho da casa. E é fato, gente, isso acontece, tá? É uma visão, né? Aquela visão
que você tem de espaço ampliado quando se tem espelho. Então, utilizavam muito espelho para ampliar espaço, apesar dos espaços serem gigantes, né? Por que as obras eram gigantes? Para você se sentir pequeno. Muitas vezes, para você se sentir pequeno assim, para você ter um respeito pelo aquele espaço. Então, por isso que as obras eram enormes, eram gigantescas. Aquele pé direito, o que é o pé direito? É a altura do teto, tá? O pé direito era alto para você ter uma sensação de respeito pelo local. Por isso que existiam esses pés direitos altos, tá? Então, tudo é bem planejado, tá? Vou fazendo assim, né? Tudo é bem planejado, é pensado de como é feito, tá? Arquitetura rococó, olha dentro dos espaços, né? Nós vimos muita essa arquitetura rococó lá no Palácio Imperial, lá no Rio de Janeiro, lá na casa onde ficava a Princesa Isabel nos períodos de verão, lá em Petrópolis. Esse estilo rococó é muito presente lá, né? Mas naquela região lá, onde ficavam os nossos colonizadores, né? Quando o Brasil começou praticamente ali, né? E em Salvador. Então, ali tem muito esse estilo rococó ainda que eles trouxeram ainda lá da Europa. Né? Foi naquele mesmo período onde foi descoberto o Brasil um pouquinho depois, né? O rococó vem um pouquinho depois do descobrimento do Brasil, mas era um período chique, né? Um período que as pessoas queriam mostrar a arte, né? Então, queria enfeitar os seus palácios, suas casas, né? Então, tem muito ainda esse estilo aqui, tá? No Brasil. Quem lê pra gente aí? Gabriel, Ana, quem pode ler? Vocês estão muito quietinhos hoje, hein? Será que eu tô falando sozinha? Ah, vocês estão aí ainda. Achei que todo mundo tinha saído. Falei, meu Deus, estou sozinha na sala. Sono? Ai, meu Deus, a aula tá chata então, meu Deus do céu. Ai, coitado da prof. Então, vamos lá, deixa eu ler. Às vezes é cansativo um pouco essa história da arte, mas faz parte, né, gente? A gente tem que estudar sobre esse assunto, tá? Características interiores. Plano central das habitações, salão principal. Em torno deste estão as salas secundárias e a biblioteca. Segundo piso, divisões privadas. Divisões baixas, pequenas, independentes, arredondadas e pavimento de parquet. Interior iluminado, portas e janelas, espelhos, candeeiros e lustres. Paredes com decoração exuberante, com cores claras, molduras douradas, telas, tapeçarias, frescos, que é afrescos, né? Relevos policromáticos, várias cores, né? Apesar de que predominava muito o verde e o rosa nesse período rococó, tá? A gente pode observar aí, ó. Hotel Sumbier, né? Olha só o rosa, muito presente nesse estilo rococó, tá? Hotel Sumbier, no antigo Museu da História da França. Olha que lindo dentro, né? Os arabescos, ó, cheio de arabescos, lustres todos dourados, rosa, né? Sempre presente. E esse é o Palácio Nymphenburg, lá em Munique, lá na Alemanha. Olha dentro dele, que maravilha. Olha isso aqui, gente, os afrescos na parede. Essas pinturas, lembra como que era feito os afrescos? Era feito com massa, né, como se fosse uma uma argamassa com tinta, né? Olha a frente desse palácio, que coisa mais linda isso aí. Ele é um estilo barroco, tá? Mas ele tem muito rococó, tem um barroco lá na Alemanha. Ele serviu como residência de verão dos governadores de Baviera. O que é esse Baviera aqui? Era um estado lá da Alemanha, lá que existiu em 1805 a 1918, essa Baviera, tá? E era governado por quê? Por duques, por reis, e era um estado democrático lá da Alemanha, tá? Então, é isso aí. Na semana que vem,
nós iremos, na semana que vem, nós iremos continuar com esse assunto, tá? Do rococó, para finalizar. Fechando esse assunto do rococó, estudo do rococó, nós faremos, vocês vão fazendo conforme o cronograma enviado, tá, gente? Nós iremos fazer barroco e rococó no Brasil, tá? Antes disso, nós faremos a correção do livro. Então, vão fazendo, que eu vou fazer pergunta para vocês, tá? Fazer pergunta para vocês para saber o que vocês entenderam sobre o assunto. Tem questões que estão muito claras e que a gente viu dentro da aula. Se não dormiu na aula, conseguiu buscar um pouquinho o que eu falei, tá? Se caso não dormiu na aula. Então, vocês não precisam nem pesquisar no livro para poder responder essa questão aí do livro. Só prestar atenção na aula, você já vai conseguir responder, tá bom? Com relação também à atividade avaliativa, vocês também vão buscar na escola, tem tudo que eu falei aqui, tá? Muita coisa que eu falei aqui vai estar lá na atividade avaliativa. Então, não vai ter necessidade de buscar nada em livro, não. Vocês vão poder lembrar, vão escrever. Ainda mais vocês. Então, anos-luz na minha frente aí com relação a, busca tudo muito rápido, né? Fala, vocês já pegam. Certo, gente? Coloque o nome no chat para a chamada. Quero saber de vocês, estão muito quietinhos, muito cansados, já querendo férias. Ai, ai. Vou colocando o nome aí no chat, todo mundo, para avaliar, para colocar a presença de vocês. Gabriel, João Pedro, Ana Luísa, Samanta, Gabriel Mendes, Yasmin, Sara Cesário, Matheus de Oliveira, Giovanni Gabriela, Sono, João Pedro, Felipe André, Felipe foi o primeiro a entrar na aula hoje, Gabriele, Luiz Felipe, Yasmin, Kemily. Ótimo, gente, beijo, se cuidem, tome uma aguinha, tempinho para ir no banheiro e próxima aula depois, tá? Beijo. Cuidem, fica com Deus. Tchau, professora. A senhora também. Beijo, tchau. Obrigada. Namastê. Namastê. Tchau.